E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre o timing para você tomar decisões de forma mais acertada no seu negócio. A disciplina que você precisa ter para tomar decisões que vão ter mais chances de serem bem-sucedidas no final, depois de que você emprega energia, dinheiro, equipe no seu dia a dia. Como é que a gente faz para tomar esse tipo de decisão? Eu estou falando de que tipo de decisão normalmente? A maior parte das pessoas me procura para que eu possa ajudá-las na tomada de decisão, seja numa contratação de um talento do mercado, sobretudo quando são decisões mais complexas, se é o timing certo de fazer essa contratação, na hora de realizar um sistema de bonificação, porque você, por incrível que pareça, errar na bonificação e no sistema de incentivos pode dar problema. Existe timing também para você definir o tempo de um projeto, validar uma ideia, validar uma campanha que você está fazendo, se essa campanha está suficiente validada. Qual que é o time de fazer isso acontecer? Existe um jeito que a gente pode pensar? Outra coisa que pode acontecer também é na hora de você abrir uma área presencial, criar um novo produto, ou seja, em outras palavras, criar uma coisa nova dentro do teu negócio. Então fica comigo aqui, que é sobre o time na tomada de decisões que a gente vai falar hoje. E se tem uma coisa aqui que engana muito empreendedor, que ainda está no modelo amador de tomada de decisão, na hora que acaba tomando decisões no calor do momento, é querer aproveitar todas as oportunidades que surgem no mercado. Eu vejo que isso é muito comum, sobretudo, essa ideia vai dar muito problema quando as coisas andam bem. Normalmente a gente baixa a guarda, é comum o empreendedor abaixar a guarda quando as coisas vão bem. É nesse momento que você precisa ter alguém aí de sua confiança no seu conselho empresarial, da tua empresa, mesmo que seja uma empresa em constituição, uma empresa em validação de modelo de negócios, que ajude você a tomar decisões de forma mais lúcida, alguém que vai ajudar você a contrastar, porque muitas vezes quando as coisas vão bem é aí que começa a derrocada do empresário, tá? A gente precisa ter atenção com isso porque a gente baixa a guarda quando está tudo dando certo. É comum a gente quando a estrada é muito reta, muita gente dorme no volante quando a estrada é muito reta ali do que numa estrada mais sinuosa. Então vamos ficar junto aqui para a gente poder criar critérios mais claros de como que você vai fazer isso. Lembrando que hoje neste vídeo aqui eu estou falando sobre a cabeça, estou falando direto contigo. No outro vídeo, que vai ser lançado um pouquinho depois aqui no dia de hoje, a gente vai falar sobre o impacto disso na empresa, as práticas que você pode ter na empresa. Mas agora o papo aqui é reto com você, beleza? Então é o seguinte, teve um cliente meu que ele decidiu implementar um sistema de bonificação na empresa e ele acabou que ele criou um sistema de bonificação com a intenção de atrair talentos. E olha que coisa, né? A gente percebeu, à medida que a gente foi avaliando, estudando, mas na prática aqui, que sistemas de bonificação entram numa linha de atuação de incentivos perversos e incentivos que podem ser bons. Na verdade, isso vai se aprofundar, inclusive, na questão de se vão ser incentivos que vão trazer bons resultados ou resultados negativos e, sobretudo, e de forma mais aprofundada, na má influência dos incentivos. Quem trouxe à tona isso de uma forma muito clara e abriu a minha cabeça, e hoje a gente usa para auxiliar os empresários na definição de sistemas de incentivos, foi o sócio do Warren Buffett, Charles Munger. Foi um texto que ele preparou para uma formatura, se eu não me engano, e que depois isso ficou documentado no livro dele, que eu uso para praticamente todas as orientações que a gente faz aqui na hora de se fazer sistemas de bonificações. E o problema desse cliente, quando ele aplicou um sistema de bonificações, ele atraiu os clientes, ele atraiu os colaboradores pela bonificação, por participação no lucro. A gente vê isso acontecendo hoje, isso é muito comum no mercado tradicional, se utilizar sistema de recompensas para você poder trazer os talentos, incentivar mais uma atuação mais enfática. Só que a gente percebeu que se você fizer isso cedo demais, você vai atrair pessoas pela ganância. É uma ideia essa coisa do sistema de bonificações, por exemplo, o sistema de participação no lucros, ela parece uma ideia muito genial na prática, né? Olha, a pessoa vai entrar, ela vai
ela vai ser estimulada. Isso tudo na teoria que é criada na sua cabeça e na minha aqui, parece fazer o maior sentido. Mas o sócio do Warren Buffett foi lá e mapeou com uma primeira tendência equivocada de pensamento, que é a hora que você pode ter a má influência do incentivo. É a má influência da punição ou da recompensa. A recompensa pode desvirtuar e fazer a pessoa ter comportamentos indesejados, de só trabalhar por recompensa ou só vir pelo dinheiro. E foi exatamente isso que aconteceu com esse meu cliente na hora que ele presenciou isso. O que aconteceu? Ele começou a ter pessoas que entraram com esse drive e a partir do momento em que aconteceu duas coisas que eu vou detalhar aqui, não vou entrar em detalhes porque eu tenho mais coisa para falar sobre isso com você, sobre time, porque esse é apenas um exemplo. Mas aconteceu duas coisas nesse caso. Os colaboradores que estavam há mais tempo, eles foram as pessoas, e o meu próprio cliente, que estava à frente da empresa ali, na linha de frente, eles fundaram essa questão, ok? Pagaram preço ali, quebraram pedra pesada ali na hora de fazer a coisa acontecer. E eles tiveram uma inércia, então a participação ali do resultado, depois de todo esse engajamento de pessoas que estavam trabalhando há 2, 3 anos juntos, ela de certa forma ficou clara. Mas isso aí ficou ruim para pessoas que recentemente entraram por essa participação e que não necessariamente contribuíram ou ficou difícil de se medir essa participação, começaram a receber participação no lucro. E assim, é um sistema bem complexo de se montar a princípio, existem muitas variáveis que você precisa colocar e no final das contas, se você faz isso cedo demais, acontece uma coisa ainda pior, a empresa começa a sangrar o caixa. Então, isso foi uma coisa, de repente, uma coisa certa que depois de alguns anos ela pode dar certo, mas que no começo, numa empresa que está se estruturando, eu não vejo que isso é uma estratégia muito saudável para o caixa, tá? Essa é a minha percepção na prática, eu sou mais a favor de o colaborador entrar pelo desafio, ele se provar pelo menos 1 ano ou 6 meses ali de que ele realmente está engajado e só depois se fala só depois você conversa com ele sobre a participação nos lucros, senão você vicia, ele já entra com uma lógica dopamínica aí, de que ele vai ter uma recompensa sem você saber exatamente se ele vai ter participação ou não. Então nas conversas que eu oriento, nas conversas de aliança que eu oriento, a conversa é, existe participação nessa empresa, mas a gente vai conversar depois de você provar o teu resultado aqui, ok? Então, teve outro caso também que vale a pena a gente comentar, de timing de eventos aqui, que o cara quis implementar um evento, sendo que ele tem uma outra frente de negócios, um outro caso de cliente aqui, quis fazer um evento e o evento era muito cedo para fazer um evento, ele deu um puta trabalho, o evento acabou custando uma grande energia para ele e a ideia foi legal, mas não era o momento. Então a gente precisa... E por que não era o momento? Porque, cara, ele já estava sobrecarregado com uma frente de trabalho ali de validação das startups, eu já vou chegar na raiz disso tudo, e ele acabou queimando a largada. O evento foi legal, juntou umas 10, 12 pessoas ali, mas o esforço, naquele momento, aquilo acabou drenando uma energia maior, né? Então, normalmente, como é que isso acontece nos encontros, né? O cliente, como é que é uma decisão assim, que é uma decisão que precisa ser ajustada fora de time? A pessoa fica muito empolgada, fica muito impulsiva, basta a gente ver que impulsividade e timing tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Então, impulsividade toma a decisão no calor do momento e não faz a devida deliberação disciplinada de quanto tempo, energia, dinheiro e qual que é a finalidade daquilo para o momento, ok? Qual que é o problema disso tudo aqui? Eu entendo que existem algumas forças mentais ali que levam os clientes ali, os empreendedores, empresários do digital e de outros mercados a chegarem a essas conclusões de tomarem essas decisões precipitadas e fora de time. A primeira é aquela tendência a querer aproveitar todas as novas oportunidades. Essa é uma coisa, esse é um erro de raciocínio de você achar que é a janela de oportunidade agora. Eu entendo que existem janelas de oportunidade, eu acho que existem sim janelas de oportunidade, mas não dá para você se operar só por janela de oportunidade, esse é um primeiro ponto, tá? E
aí eu acho que tem esse aqui que eu vou falar agora, que ainda é mais sério, que é fazer tudo aquilo que vem de ideia nova. Então, as ideias novas, elas, quando não há uma disciplina na tomada de decisão, elas são muito sedutoras, tá? E vamos dizer, agora eu quero te mostrar por que isso acontece, na verdade, pela prática que a gente tem aqui. Muitas vezes, o empreendedor está entediado, ele está numa monotonia do dia a dia, do batidão ali. O fazer uma empresa crescer, fazer uma empresa prosperar demanda disciplina, demanda monotonia, demanda uma comunhão com os colaboradores, demanda reuniões, nem sempre você vê o resultado no tempo que você gostaria, e aí ele começa a ter ideias novas acreditando que aquilo ali é como se fosse uma contraposição, um balanço interno ali, para trazer um pouco de novidade, de adrenalina e até de uma recompensa interna, mental, para o empreendedor ter, porque ele está realmente numa rotina árdua aí, né? Então, essa é uma das causas, tá? TED, monotonia, por uma falta de ter criado ali, isso a gente vai falar em outros vídeos também, de criar um ambiente mais saudável para crescer, né? A gente vê que os ambientes de crescimento dos empresários, muitas vezes, por uma falta de equilíbrio, de saúde, de praticar saúde, enfim, ele acaba virando um ambiente muito, muito árduo a ponto de o empreendedor depois se perder e não dar conta daquele ambiente, beleza? Uma outra coisa que acontece aqui, que é um papo sério aqui, que é mentalidade infantil, é uma criança ainda, não amadureceu, acha que dá para fazer tudo, que nem criança não tem limite, normalmente nas fases de desenvolvimento ali. Uma das grandes educações que a gente precisa ter é você fazer o que precisa ser feito, independente de você querer fazer ou não. Então, o empresário ele acaba sendo muito orientado pelo desejo, pelo que ele quer fazer e não pelo que ele tem que fazer. Então, essa é uma treta que a gente todo dia treina os empresários aqui para ajudar ele a criar uma disciplina na tomada de decisão, porque, cara, não é uma coisa que vem natural. A gente é muito movido por desejo e a gente precisa se treinar a ter o desconforto, a aprender a viver na monotonia, que uma jornada, de uma validação de uma ideia, que a concretização de um sonho, a diligência, o trabalho que a construção de uma empresa leva, ok? E falta, muitas vezes, nesse pensamento infantil, falta um entendimento de um real tempo e da energia que as coisas tomam. Então, existe um livro, se você quer compreender, se você já vivencia isso com expert, que é o que a gente vê muito acontecendo, eu atendo muitos coprodutores que vivem um drama com expert, que o expert meio sem noção e o coprodutor é aquele que banca todos os desafios ali, enquanto o expert vive no mundo imaginário dele lá, né? Então, basicamente, o coprodutor pode ser considerado uma babá do expert, né? Então, se você vivesse algo parecido, ou se você está vivendo um pouco isso, sendo um pouco babá do colaborador, dá na hora de despertar. Tem um livro que chama Puer a Eternos, que é um livro que fala sobre vamos dizer assim, um panorama psicológico ali dos arquétipos que vive na cabeça de muita gente, que é o arquétipo do jovem, do sonhador ali, que não tem limite, que não tem prazo, não tem cronograma e que faz a coisa, o artista, né, vamos dizer de certa maneira ali, que muitos artistas têm esse arquétipo que é uma coisa meio infantil. Então você precisa ficar ligado se você não está numa relação infantilizada nessa hora também, de achar que você está fazendo todas as coisas, fazendo tudo, só que na hora errada. Então, uma grande sinal de maturidade é você fazer o que precisa ser feito, independente de você querer fazer ou não, ok? Então você tem que pensar, toda vez que for fazer algo, você tem que ver se está no time certo. Você precisa pensar sobre prioridades. E não é uma tarefa automática, mas existe um sistema, que é o que a gente ensina a pensar sobre prioridades, entendendo o que é mais importante, entenda qual é o gargalo do teu negócio, não necessariamente, não tome decisões só pelo que você quer fazer, olhe para os gargalos. Você não é mais uma criança que está numa loja de brinquedos ali, ou que você vai na natureza e a criança, você joga a criança no mar ali, numa praia, ela se encanta e parece que ela quer pegar tudo, ela quer aproveitar tudo. Você não é mais uma criança, ou quem você trabalha, quem você atende. Não dá para sair criando produto do zero toda hora, fazer tudo que dá na cabeça, ok? E aí uma das coisas que eu convido você aqui a pensar é utilizar e desenvolver nesse amadurecimento a virtude da prudência, que é quando você começa a tomar decisões mais pensadas. Não naquela promessa de uma nova mentoria, do produto, aquela outra oportunidade que você ia alavancar o teu negócio somente
com coisas que são sedutoras, mas sim com pensamento, com foco compromissado, com pragmatismo, de você olhar aquilo, olha, eu realmente preciso desenvolver isso, eu preciso melhorar o meu suporte, eu preciso melhorar o atendimento do meu cliente, eu não preciso parar de focar em querer ser o melhor, maior, o com mais likes do mercado e ser o mais sólido, consistente, ok? E para você ter um foco de mais, vamos dizer assim, desenvolver esse foco de tomada, de saber o timing, o foco, a clareza, você precisa ter esse sistema de tomada de decisão que a gente está comentando algumas partes dele aqui. E uma das partes desse sistema é você compreender as tendências equivocadas de pensamento, que é a má influência da recompensa, a questão das janelas de oportunidade, que podem enganar, mas podem ser boas. Enfim, você precisa pensar, você precisa usar modelos mentais e você precisa ter disciplina na tomada de decisão. E com isso, o que vem? Vem mais clareza, mais dinheiro no bolso, né? no bolso e no caixa da sua empresa, primeiro no caixa da empresa e depois no seu bolso, consequentemente. Você vai ter menos conflitos, porque não vai ficar brigando com o seu sócio, ou com o colaborador, ou forçando a barra com a equipe. Você vai ter uma equipe que fica mais tempo com você, porque afinal você é uma pessoa sensata, você é uma pessoa com o pé no chão, não é um doido aí varrido que fica fazendo um monte de coisa. A cada nova onda do mercado, o cara quer pegar a onda ali, não é toda onda que é para pegar. Então você vai ter uma empresa que funciona melhor, uma empresa que tem maior escala, maior potencial de escala e para você chegar lá, beleza? Então fica ligado que nem tudo o que você tem vontade de fazer é para você ir lá fazer. E para você saber o timing certo de fazer, você precisa avaliar o momento das coisas. Isso demanda um processo mental e uma ordem, a clareza das prioridades e, sobretudo, os gargalos do negócio, beleza? Então, me diz aí, se você gostou desse conteúdo, se isso te agregou de alguma forma, considera dar um likezinho aí no vídeo, porque isso ajuda, é um tato ali de que a gente está agregando para você. E se você quiser conhecer como a gente pode te ajudar, você pode mandar nos comentários ou em algum lugar da descrição do vídeo aqui, você nos chamar para a gente conhecer melhor os desafios e gargalos específicos do seu negócio. E eu te deixo agora então um abraço e até o nosso próximo vídeo.